Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus, meditando aqui na palavra em Marcos 9:23, um versículo muito forte para a minha vida e para a tua vida, que diz assim: Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Pera aí, então eu posso tudo? Não é bem assim. Vamos entender aqui o contexto desse fato aqui. Havia ali um homem que tinha um filho atormentado por demônios, e ali estavam os escribas discutindo com os discípulos. De repente Jesus chega e ele vai perguntar: o que está acontecendo aí? Por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E aí nós vemos que um dos escribas, o pai daquele menino que estava sendo atormentado, chega para Jesus e fala assim: eu pedi para eles expulsar o demônio do meu filho e eles não conseguiram. E aí estava a discussão. Aí Jesus chama o pai, começa a falar com o pai, pergunta para o pai desde quando esse menino está sofrendo com isso. E aí o pai diz: desde a infância. E esse demônio pega o meu filho, atira ele na água, no fogo, tentando matá-lo. E os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. E aí Jesus fala com o pai angustiado, fala para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. E aí vem aquela frase que nós falamos aqui no começo. Jesus disse: se tu podes crer, se tu podes crer, né? Então tudo é possível ao que crer. Então, aqui Jesus, ele está falando para o Pai: se tu podes crer, tudo é possível, se você crer. Porque quem estava diante dele? O Senhor. O Senhor estava diante dele. Então nós vemos naquele momento o pai, ele vai entristecer muito, vai abaixar sua cabeça: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Olha que coisa, né? Muitas pessoas são assim, elas falam que creem, elas confessam sua fé, elas muitas vezes estão diante de Jesus e até falam: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então a fé é algo maravilhoso. A fé, ela não lança dúvida. A fé lança fora todo medo. Por isso, quando nós estamos diante de Jesus, nós sabemos que tudo é possível ao que cremos. Porém, Jesus olhou para o coração daquele pai ali e ele viu o desespero daquele pai por conta daquilo que realmente estava acontecendo com seu filho. Um demônio mudo e surdo atormentava o filho tentando matá-lo, mas Jesus, ele lança essa palavra: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então nós vemos que existem situações, meus irmãos, que fogem da nossa fé, do nosso alcance. Porque muitas vezes nós vemos uma situação, nós sabemos que Jesus ele pode fazer. Nós sabemos que Jesus ele está disposto a fazer. Porém, muitas vezes duvidamos. Muitas vezes o medo, a circunstância, aquilo que está acontecendo na nossa vida, lança essa dúvida no nosso coração. Mas Jesus está aí para te abençoar hoje. Você crê nisso? Jesus está aí para fazer algo na tua vida hoje. Se você está passando por uma situação difícil aí hoje e está precisando realmente do milagre, você não tem força para crer, você até confessa a sua fé, mas muitas vezes você fala assim: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então é hoje que Jesus vai fazer um milagre, porque Ele está para te socorrer. Ele vai te acrescentar fé, vai te acrescentar força, e Ele vai fazer o milagre para que você realmente glorifique o nome dEle. E aí, você está disposto a receber de Jesus esse milagre abençoado e poder estar realmente recebendo aí na tua casa, na tua vida agora, o poder de Deus agindo em você? Então receba em nome de Jesus. Então, eu vou pegar algumas frases importantes aqui para nós e vou mostrar para você realmente algo maravilhoso, algo que é surpreendente, porque Jesus, ele está no barco da sua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Se você crê nisso, que aquilo que muitas vezes está fazendo você sofrer pode ser algo espiritual, então chegou o momento da libertação. Então vamos ser libertos desse mal em nome de Jesus. Jesus, ele entra em cena para fazer uma mudança na sua vida, na sua história, na sua família. Olha o que diz algumas frases que eu vou falar para você aqui. O Senhor não é, o Senhor é o meu porto seguro quando o mar da sua vida se agita. O Senhor é o porto seguro.
da sua vida, quando o mar da vida se agita. Você crê nisso? Então glorifica a Deus. Por quê? Porque Jesus está na providência naquilo que você muitas vezes até crê, mas muitas vezes você fala: eu estou na incredulidade. Eu confio, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Também uma frase que diz assim: para quem crê, o ponto final de Deus é sempre uma nova página. Para quem crê, o ponto final de Deus é sempre uma nova página. É sempre um recomeço. É sempre um recomeço que nós temos que dar em nossa vida, porque Jesus está conosco. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Olha outra aqui. A fé não torna as coisas fáceis, ela torna as coisas possíveis. A fé não torna as coisas fáceis, mas elas tornam as coisas possíveis. Então é possível, sim, mas é fácil? Não, muitas vezes é no meio da dificuldade, é no meio das tempestades da vida que nós realmente se apoiamos em Cristo Jesus, que é o nosso porto forte, aonde Ele realmente vai fazer algo maravilhoso acontecer em nossa vida. Aleluia. Ó, quando o seu eu não consigo se encontra com Ele pode, o milagre acontece. Vou repetir para você. Quando o seu eu não consigo se encontra com Ele pode, aí o milagre acontece. Ah, eu não consigo, tá difícil, eu não consigo. De fato, você não consegue, mas você encontra com Ele pode. Aí o milagre vai acontecer na sua vida, porque é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que está agindo. E aí você recebe de Deus, porque Ele pode. Você pode realmente não conseguir, e de fato não consegue, mas Ele pode fazer na sua vida, agora, nesse momento. Se você crê, então recebe em nome de Jesus. Mas outra frase interessante aqui que diz assim: crer não é ignorar a realidade, é focar naquele que pode mudá-la. Crer não é ignorar a realidade. A realidade, ela existe, ela está presente. As circunstâncias estão difíceis, mas realmente você focar no quê? Naquele que pode mudar a sua realidade. Então eu vou repetir para você. Crer não é mudar a realidade, mas é focar naquele que pode mudá-la. Então, que Ele possa estar mudando a sua vida hoje. Ele possa estar mudando a sua história agora, em nome de Jesus. Outra frase interessante que eu vejo aqui, ó. A fé é a ponte entre a sua necessidade e a provisão do céu. A fé é a ponte entre a sua necessidade e a provisão do céu. Então, se você realmente tem fé, e muitas vezes você está esperando algo, essa fé é a ponte, realmente, da necessidade sua até a provisão que vem do céu. Ela vem de Jesus. Você está precisando da provisão de Deus agora? Então, Ele vai entrar com providência, se você realmente estiver usando a fé, que é essa ponte, que vai sair da necessidade, mas vai chegar realmente naquele que te dá a provisão. Aleluia. Mas, aqui outra frase interessante: não peça apenas para ver, mas peça para crer, então você verá. Não peça apenas para ver, mas peça para crer, aí então você verá. Quem sabe você está pedindo errado, quem sabe você está pedindo de uma maneira errada e você está pedindo para ver, mas se você pedir para crer, aí sim você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Faça comigo essa oração hoje. Senhor, me abençoe, Senhor, para que eu possa entender que aquilo que está na minha vida, Senhor, eu preciso enxergar, mas eu primeiro preciso crer. Então, peça a Deus: Senhor, me ajuda a crer, porque eu crendo eu vou ver o milagre acontecer. Seja assim na sua vida e você seja abençoado em nome de Jesus. Mas também aqui, a última frase que eu quero deixar para você é a seguinte: a dúvida olha para o abismo, mas a fé olha para o caminho. A dúvida olha para o abismo, mas a fé olha para o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, se você está aí me acompanhando aí e você está realmente precisando de algo na sua vida hoje é o momento. Aquele pai, ele pediu para os discípulos não conseguiram fazer. Quem sabe você está pedindo aí para pessoas, às vezes para irmãos, para irmãs na fé, e não está acontecendo nada. Chegou a hora de você pedir para o Senhor Jesus. Assim como Jesus
ele lança fora ali todo mal, porque ele está na vida daqueles que o clama a mim, responder-te-ei, ele diz. E agora ele fala com o pai, e o pai fala assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Ele pediu primeiro para os discípulos, mas não aconteceu nada. Mas agora ele pede para quem? Para o Senhor. E aí Jesus entra com providência e ele fala: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ao que crer. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, essa palavra fica com ela no teu coração hoje. E aí, continua o texto. Ali Jesus vai, ele expulsa aquele demônio, né? Aquele demônio sai, aquele demônio surdo e mudo. O menino se dá como morto. Jesus pega ele pela mão, levanta ele. E aí os discípulos ficam: mas puxa vida, Senhor, como que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por quê? E aí Jesus fala assim: essa caça de demônios não sai se não for por jejum e oração. Então, isso é um ensino para os discípulos também, para mim e para você. Porém, o que eu quero focar aqui hoje para a sua vida é que realmente, às vezes você está pedindo para homens, mas agora chegou a hora de você pedir para Jesus. E Ele vai entrar com providência na sua vida, porque Ele é o Senhor. Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.